Olá, meus amigos, tudo bem por aí? Visão Geral, uma visão diferente no seu dia a dia, chegando mais uma vez sempre com assuntos muito interessantes, com personalidades importantes dos diferentes segmentos da sociedade brasileira. Meu amigo, paciência e perseverança têm o efeito mágico de fazer as dificuldades desaparecerem e os obstáculos sumirem. Os grandes feitos são conseguidos não pela força, mas pela perseverança. Hoje vou conversar com a doutora Natália Ferreira, endocrinologista, e a gente vai tratar de assunto muito importante. Doutora, seja muito bem-vinda. Obrigada. Prazer recebê-la aqui. Gozado, um assunto que muito interessa, hein? Quando a gente fala de obesidade, quando a gente fala de estar acima do peso, olha, você tem que sair de perto, porque senão você faz uma consulta de graça, não é verdade? Imagina. Doutora, deixa eu falar um pouquinho de você aqui. Endocrinologista formada em medicina pela Universidade Federal de Juiz de Fora, membro da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia. Entre 2010 e 2014, chefiou o ambulatório de obesidade grave do Hospital do Servidor Público do Estado de São Paulo, ou Estadual de São Paulo, responsável atualmente pelos ambulatórios de obesidade grave. Pré-diabético, é isso? E endocrinologia e gestão na Prefeitura Municipal de Santa Bárbara do Oeste. Você é de Santa Bárbara? Eu trabalhei lá durante um tempo. Nesse momento agora eu não estou mais trabalhando lá. Não está em Santa Bárbara do Oeste? Não. Eu já fui muito a Santa Bárbara para narrar futebol, lá do Leão da 13. Que coisa! Muito bem. Doutora Natália Ferreira. Aliás, outubro, dentre outras coisas, né? Outubro rosa e tal, dentre outras coisas, outubro também é um mês de combate à obesidade, né? Exatamente. E o brasileiro está muito obeso? Bastante, viu? Assim como no resto do mundo, a obesidade está crescendo bastante aqui. E obesidade é uma doença? É uma doença. É considerada pela Organização Mundial de Saúde uma doença. Uma doença. E é um acúmulo de gordura né, no corpo que pode levar a alterações de funções do nosso organismo e acabar levando a outras doenças também. Isso, ela desencadeia outras doenças também, né? Isso. Mas a partir de que momento a pessoa pode ser considerada obesa? A partir de qual o acúmulo de gordura? Como é que é feito isso? A nossa principal maneira de avaliação de dar o diagnóstico de obesidade é pelo índice de massa corpórea. Para isso, a gente vai medir o peso, a estatura, vai fazer uma continha e se esse número der ali de 18,5 a 25, a pessoa está com peso normal, tá bom. Se der de 25 a 30, já começou o risco de obesidade, que é o que a gente chama de sobrepeso. E acima de 30 já é obesidade. E a obesidade e obesidade mórbida não são sinônimos? São graduações. A obesidade mórbida é uma graduação da obesidade. Então, nós temos, a partir do IMC, que é o índice de massa corpórea de 30, nós temos a obesidade grau 1. A partir de 35 até 40, nós temos grau 2. E a partir de 40, nós temos grau 3, ou obesidade grave ou mórbida. Doutora, por que é difícil emagrecer? Nossa, por muitos motivos. Mas para começar, assim, eu gosto de contar sempre a história dos nossos antepassados, dos nossos ancestrais, né? Os nossos ancestrais, eles viviam à base de caça. Então, eles passavam o dia inteiro procurando caça e só quando encontravam é que comiam. Então, a comida era escassa e a atividade física era o tempo todo. Então, aqueles que conseguiam poupar mais energia eram aqueles que sobreviviam, que são os nossos antepassados. Então, nós temos uma capacidade enorme de poupar energia. Só que hoje o nosso ambiente faz com que a nossa vida atual, né, a gente gasta pouquíssima energia, que a gente faz muito pouca atividade física, e o alimento está muito abundante ao nosso redor. Então, os nossos genes não estão ajudando. A nossa natureza, ela contribui para o ganho de peso e rápido, como a gente tem visto na população. Mas, doutora Natália, quando a gente vai ao supermercado, já não faz exercício andando no supermercado o tempo todo para buscar as coisas? Praticamente nada de gasto de energia. Então, isso que é interessante, sabe? Esse negócio não está certo, porque, às vezes,
já ouvi falar muito, você come um pedaço de bolo, por exemplo, o cara, ou a pessoa fala, olha, para você consumir esse pedaço de bolo, você não imagina o que você tem que fazer de exercício e gastar caloria. Porque emagrecimento ou não é uma questão matemática. Você tem que consumir de energia mais do que você come. É uma questão matemática. Mas acontece que existem algumas variáveis que faz com que isso seja muito diferente de uma pessoa para outra. Então, por exemplo, a quantidade que a gente ingere, né? A quantidade de alimentos que a gente come num dia, por exemplo, pode ser a mesma. Mas a quantidade que eu estou gastando num dia vai fazer diferença. Vai ser diferente de acordo com a minha atividade física, com o meu metabolismo, com o tipo de alimento que eu estou ingerindo, com a minha massa muscular. Então, isso faz com que algumas pessoas tenham um metabolismo acelerado. Então, tudo que elas comem, elas gastam com mais facilidade. E outras pessoas têm um metabolismo mais lento, isso vai fazer com que tenha uma predisposição para juntar, para poder poupar, né, essa energia ali na forma de gordura. Tá. Bom, vamos então já entrar basicamente no mote da nossa entrevista aqui, porque na chamada que a gente fez aí até nas redes sociais e tal, muita gente deve estar curiosa porque eu disse que nós vamos falar de obesidade sem cirurgia bariátrica, sem cortar, sem nada invasivo, tá certo? Uhum. O que nós temos, o que a doutora tem, com o que você efetivamente trabalha? Quando a gente vai falar de tratamento de obesidade, obrigatoriamente a gente começa com modificações do estilo de vida, que são a gente ter uma educação alimentar, uma reeducação alimentar, a gente comer de forma, fazer a escolha inteligente dos alimentos, alimentos que sejam menos calóricos, a gente diminuir da forma possível a quantidade de calorias que a gente ingere todos os dias. Isso tem que ser para o resto da vida. A gente inserir atividade física no nosso dia a dia é super importante. Então, não adianta também, como você falou, ir no supermercado, andar com o cachorrinho, não. Tem que ser uma atividade física efetiva, em que haja um certo aumento da frequência cardíaca, que a gente vai poder condicionar o nosso aparelho cardiorrespiratório para que haja um aumento de gasto de energia. Isso é fundamental, não se fala no tratamento da obesidade sem reeducação alimentar e inserção da atividade física. Para muitas pessoas, essas mudanças de estilo de vida ajudam, elas conseguem emagrecer. Mas, em muitos casos, isso passa a não ser suficiente. E ela até que faz o que ela pode ali em termos de mudanças alimentares, insere a atividade física, mas ela não consegue emagrecer. E nessa hora a gente precisa de uma intervenção. Essa intervenção pode ser uma intervenção comportamental, um acompanhamento de perto dessas pessoas pelos profissionais adequados, tendo consultas frequentes, um acompanhamento durante um longo período. Isso seria uma coisa muito boa, mas infelizmente não está acessível para muitas pessoas. Não só sob o ponto de vista financeiro, até hoje, como o ponto de vista prático. A vida nos absorve muito. Exatamente. E nós temos como outro recurso o uso de medicações também. Então, nós sabemos que se uma pessoa faz exercício físico e dieta, ela consegue perder ali, em média, de 1 a 3%, está chegando até 5% do peso. Se a gente coloca a medicação junto, ela pode chegar a perder até 15% do peso. Tá. Mas a medicação, pelo que eu entendi, a medicação ela nunca vem sozinha, ela vem acompanhada de uma reeducação alimentar e também do exercício físico. Porque não adianta, né? A medicação pode até fazer um certo efeito no corpo, mas o que ela, principalmente, ela vai ajudar a pessoa a fazer a dieta, a conseguir comer pouco. Isso é fundamental. Se eu estou usando uma medicação, mas eu não estou tendo nenhum cuidado alimentar, ela pode até fazer um efeito durante um tempo, mas isso vai se perder esse efeito. Doutora Natália Ferreira, eu cito sempre meu velho e querido pai, que mora no céu, e porque sempre achei que os ensinamentos dele eram muito bons. E ele sempre dizia, mesmo na hora da refeição, no almoço, ele sempre falava: quanto menos você comer, mais você vai viver. Tem sentido? Sim, faz sentido. Já houve trabalhos que isso foi demonstrado. E nós temos grandes trabalhos mostrando que essa curva de aumento de peso, aumento de IMC, quanto maior o IMC, quanto maior o índice de obesidade, maior a mortalidade.
Então, com certeza, a gente manter um peso saudável é importantíssimo para a gente ter uma qualidade de vida e aumento da nossa longevidade. Então, mas, por exemplo, você me viu em pé, a gente conversou um pouquinho, só de olhar para mim sem fazer nenhuma medição, você diria o quê? Eu sou um candidato à obesidade ou não? Não dá para saber, não. Dá para saber. Tem que medir. Que tem assim, não é só o peso que importa, né? Então, nós temos também a distribuição de gordura. Então, nós sabemos que dependendo da massa muscular, você vai ter maior ou menor risco de saúde. Dependendo da concentração de gordura abdominal, você vai ter maior ou menor risco de saúde. Isso traz a hereditariedade também, não? Sim, com certeza. Faz muita diferença a hereditariedade. Ah, entendi. Porque assim, estar no peso, eu acho, não, existe o peso ideal, mas, como ele disse hoje, a vida nos absorve demais, é difícil você ter o tempo todo para fazer exercício. Também acho que a gente tem que arrumar tempo, entendeu? Acho que é importante a gente fazer. Mas o que você está, na minha visão, a gente tem que estar sempre se policiando no sentido de não chegar a um determinado ponto que aí passa já a entrar no campo da irreversibilidade. E aí é que uma coisa que desencadeou fica muito complicado. Doutora, o que é metabolismo? Que muita gente fala assim, lembra que a pessoa ficou mais idosa, aí o metabolismo mudou. O que é o metabolismo? O metabolismo é a energia gasta com as nossas funções celulares do nosso corpo funcionar, essa energia. Então, a gente fala muito em metabolismo quando a gente fala em peso. Por quê? Para a gente manter o mesmo peso, o que eu estou ingerindo tem que ser a mesma quantidade do que eu estou gastando. Se eu começar a ingerir mais do que eu estou gastando, eu vou ganhar peso. Tá. Se eu gastar mais do que eu estou ingerindo, eu vou perder peso. E esse gasto energético, 70% dele é feito pelo 60%, 70% com o metabolismo. O metabolismo de cada pessoa é individual, difere, é genético. Também tem a ver com um conceito de tecido adiposo marrom. Então, difere de pessoa para pessoa. E difere com a idade também. Então, uma coisa que determina muito o metabolismo é a massa muscular. Então, essas pessoas que são bem musculosas, que têm os músculos hipertrofiados, elas gastam mais energia para não fazer nada. Mesmo sem fazer atividade física naquele dia, ela está gastando mais energia que uma pessoa que tem menos musculatura. E nós sabemos que nós, ao longo dos anos, nós vamos perdendo massa muscular. Então, a tendência nossa é diminuir o nosso metabolismo à medida que a gente vai adquirindo idade. Isso o próprio corpo faz? Sim. Ele é inteligente, quer dizer, não sei até que ponto, mas ele reduz, quando ele fala, peraí, a situação está ficando mais complicada, o tempo está passando, ele mesmo reduz esse metabolismo. É uma consequência, do envelhecimento. Então, essa diminuição de massa muscular acaba tendo esse efeito direto sobre o metabolismo. Mesmo seguindo todos os conselhos e a prescrição determinada pela doutora Natália, quem tem mais idade vai ter um resultado menor do que quem tem menos idade? Quem tem mais idade precisa fazer bem mais esforço. Então, tem que fazer uma dieta bem mais rigorosa durante um tempo maior, tem que fazer uma atividade física com mais disciplina, talvez mais intensa, para conseguir o mesmo resultado de que alguém que tem menos idade. Normalmente, tá? Isso aí não é regra para todas as pessoas. Dormindo a gente queima energia ou não? Não queima energia, mas quando a gente está dormindo, especialmente quando a gente tem um sono de boa qualidade, a gente está fazendo com que a nossa secreção de hormônios que vão impedir o depósito de gordura na barriga seja adequado. Então, quando a gente não dorme, os nossos hormônios ficam assim em choque. E a gente acaba provocando um aumento de peso ao longo do tempo. E se a gente sonhar que está fazendo exercício, essa coisa, não adianta nada também, não, né? Não, vai emagrecer no sonho. Não, porque, e no frio? No frio, a gente, boa pergunta. No frio a gente gasta mais energia, né? Gasta. É assim, uma das coisas que levam ao ganho de peso é a gente ficar sempre numa temperatura confortável. Então, uma temperatura confortável, o nosso organismo não precisa gastar energia
para mudar a sua temperatura. Para equilibrar. Por exemplo, se a gente ficar numa temperatura de 16 graus, a gente vai ficar sentindo bastante frio, né? Sim. Mas o nosso corpo vai manter a temperatura de 37 graus. Tá. Então, ele precisa gastar energia para manter a temperatura. Então, passar frio é bom para emagrecer. Olha aí, se a gente mudar para o Canadá, então, a gente volta esquelético. Então, beleza. O problema é que o pessoal fica com ar-condicionado. Mas aí é o seguinte, dizem que no frio comemos mais. Provavelmente por isso. Está Por isso. gastando mais energia para manter a sua própria temperatura. Então dá mais fome, porque o nosso organismo não quer emagrecer. Nossa natureza, nossa genética entende que se a gente emagrecer porque a gente está doente, a gente está correndo risco de vida. Então ele vai fazer tudo para evitar. Então se você por algum motivo gastou mais energia, vai dar mais fome, vai dar mais sono, mais cansaço, para manter elas por elas ali, ó. Muito bem. Bom, eu vou deixar uma pergunta no ar aqui, eu vou para o intervalo, mas eu vou deixar uma pergunta aqui. Até que grau de obesidade você consegue tratar sem cirurgia? A gente volta já já aqui com a doutora Natália Ferreira, endocrinologista, tá bom? Aguarde um instante só. Estamos de volta aqui com o nosso Visão Geral de hoje, conversando com a doutora Natália Ferreira, endocrinologista. Estamos falando sobre obesidade. Obesidade, até agora a gente falou de uma forma de tratar sem cirurgia bariátrica, sem balão gástrico, sem ter algo invasivo. Mas eu deixei a pergunta no ar que foi a seguinte, doutora. Até que grau dá para se tratar sem cirurgia? Bom, nós temos várias opções de terapia, então não significa que quando a pessoa chegar num certo grau, ela obrigatoriamente precisa fazer a cirurgia. Tá. Vai ter uma indicação maior de cirurgia quando chega numa obesidade grave, quanto mais grave, maior ainda. Mas a maior parte da população está ali naquela zona ali de sobrepeso, aumentando, né, e começando ali aquela obesidade. Então, o que a gente tem? A gente vai propor as modificações de estilo de vida, a gente vai avaliar como que vai ser essa proposta. Algumas pessoas vão conseguir ter um emagrecimento e algumas pessoas não vão conseguir emagrecer de jeito nenhum, vão precisar de ajuda. Então, nessa hora, quando está dentro dos critérios, ou seja, quando ela já tem obesidade, IMC acima de 30, ou quando ela tem sobrepeso com outros problemas de saúde já, aí a gente entra com a medicação. Ah, entendi. Agora, se a minha cachorrinha estivesse aqui, ela ia te dar uma mordida, porque você falou que não adianta passear com a cachorrinha. Coitada, como é que eu faço? Não adianta isso aí, uma caminhada de 3 quilômetros assim, com a cachorra, não adianta nada? Normalmente vai ser num ritmo menos acelerado, porque Sim, a cachorrinha ela não para, aguenta. porque ela quer cheirar um negocinho ali, ela para e tal. Mas porque tem que ser, se for numa velocidade um pouco mais, para que você se torne um pouquinho ofegante e tal, ajuda. Ajuda sim, se tiver assim, uma certa intensidade, ajuda sim. Tá. Mas se for muito devagarzinho, é muito adianta pouco. nada. Assim, é melhor do que você não fazer nada, Isso, com melhor certeza. sim. Mas é um gasto de energia que vai ficar muito, muito baixo. Tá. Doutora, o que se faz no outubro, por exemplo, dia 11, o dia da conscientização e do combate à obesidade? O que os órgãos governamentais fazem? Olha, as sociedades, então a Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia, a Associação Brasileira para o Estudo da Obesidade e Síndrome Metabólica, eles lançam campanhas para que as pessoas lembrem da obesidade. Porque hoje, o que a gente tem? As pessoas não consideram como uma doença. Então, muitas pessoas vão ao médico e vão tratar lá o seu diabetes, a sua asma, a sua hipertensão, mas a obesidade passa e ela não é aconselhada, ela não é encaminhada. E assim, por que é tão importante a gente tratar a obesidade? Além de a gente prevenir doenças cardiovasculares como infarto, AVC, como diabetes também, doenças metabólicas, a obesidade tem aumentado muito a incidência de câncer. Tá. Então hoje, os tipos de câncer relacionados à obesidade correspondem a 40%. 40% dos tipos de câncer tem a ver com a obesidade. E o que é medicação off-label? Então, para começar, vou te falar o que a gente tem indicação para usar, né? Então, a gente vai começar usando as medicações que tem em bula indicação para obesidade. Então, hoje no Brasil, nós temos 5 classes de medicações que podem ser usadas para obesidade em bula.
Mas nem sempre essas medicações estão disponíveis ou dão certo, esse tratamento dá certo. Aí a gente passaria então para o uso de medicações off-label, que não estão em bula, que são para o tratamento da obesidade, mas às vezes naquela pessoa foi só aquele tipo de medicação que deu certo. Entendi. Então nós temos 3 classes que nós usamos também off-label. Off-label. E uma coisa aqui, ó, não sei, acho que a sua resposta até já imagino, mas e essas fórmulas que, de repente, você encontra alguém, você vê que a pessoa tão magrinha, nossa, o que aconteceu? Eu estou tomando umas fórmulas assim e tal, não tem contraindicação nenhuma, você pode tomar e come de tudo e tal e emagrece. O que você me fala sobre isso? Então, é muito importante que a gente tenha um comprometimento muito grande com as bases científicas. Então, dentro da medicina, o nosso princípio maior, né, é a gente não lesar. Então, nós temos um compromisso muito importante com o paciente. Então, nós só administramos um tratamento que tem comprovação científica. Tá. Então, se você for meu paciente, você chegar no meu consultório, e eu achar que você tem que fazer um tratamento X, mas se isso não estiver embasado pela medicina, eu não posso falar em nome da medicina. Eu vou te falar que, olha, eu, Natália, acho que isso aqui vai ser bom para você. Entendi. Mas em nome da medicina, eu só posso praticar tratamentos que sejam embasados cientificamente. E a subtramina? A sibutramina é liberada para obesidade Liberada. no Brasil. Mas, Sim. por exemplo, ela é liberada e qualquer pessoa pode tomar? Mesmo que esteja, sei lá, um pouco acima do peso e tal, pode tomar a subtramina? Como é que é? Não, de jeito nenhum. Existem contraindicações. É. Então, é uma medicação que provoca uma perda de peso significativa, interessante, importante para algumas pessoas, mas ela tem alguns efeitos colaterais. Ela pode aumentar um pouquinho, 4 batimentos por minuto na frequência cardíaca, pode aumentar 5 milímetros de mercúrio na pressão. Então, por exemplo, se a pessoa tem uma pressão de 12, ela pode ir para 12,5, por exemplo. Mas, por causa disso, as pessoas que têm doenças cardiovasculares, que já tiveram infarto, que têm arritmia, que têm pressão descontrolada, não podem tomar essa medicação. E o que é o programa, o seu programa? O nome certo é Atraversiano, como é que é? Isso. É isso mesmo? Atraversiano. Atraversiano. O que é esse programa? Lembra que eu falei com você que quando não dá certo dieta e exercício físico, Sim. a gente tem a opção de fazer uma proposta comportamental. Então, assim, baseado em toda a minha experiência com obesidade e, assim, eu não sucesso com muitas pessoas, porque é realmente difícil emagrecer fazendo dieta e exercício físico em muitos casos. Então, eu desenhei um programa que consta de consultas, de prescrição de atividade física, prescrição de dieta, mas também que entra nesse campo comportamental. Para a gente estudar, então, força de vontade, para a gente estudar as relações das pessoas, motivação, tudo isso que faz muita diferença. Se uma pessoa ela não está funcionando minimamente bem do ponto de vista pessoal, vai ser muito difícil ela encarar um desafio tão grande como emagrecer. A gente ficar sem comer, a gente mudar os nossos hábitos, a gente tem que estar pelo menos com a cabeça no lugar, funcionando minimamente bem. Então, assim, é um programa em que tudo isso é avaliado junto. Entendi. Bom, e você já deu explicação no começo para aquela pessoa que de repente fala, não é possível, eu não como nada engordo, não como nada engordo. E de repente ao contrário também, pessoas que comem muito e não engordam. A gente você acabou explicando aqui sobre isso. Mas você não trouxe nenhum remedinho para eu tomar para resolver no dia seguinte, não, né? Isso não existe, né? Um remedinho só não funciona, Não tem funciona. que ter tudo junto. Tem que ter um conjunto. Eu ainda vou trazer aqui um médico ou uma médica que vai falar assim, olha, tá tudo liberado, esquece, não se preocupa com a atividade física. E essas pessoas, eu conheço pelo menos uma, claro que não citaria aqui, mas eu conheço uma pessoa que ela está extremamente obesa, fuma, bebe, não faz dieta nenhuma, não está nem aí, está desse tamanho para andar e tal, e já faz uns 10 anos, 10, 12 anos, e faz os exames, salvo a diabetes que está ali controlada, tal, não sei o quê, mas tem pressão normal, tem tudo. Como é que você explica isso?
são as genéticas, né, diferentes. E assim como existem essas pessoas que têm um peso muito elevado e ainda estão com a pressão normal, ainda não ficaram diabéticas, também tem pessoas que pesam 60 quilos que se engordarem 5 quilos ficam diabéticas, ficam hipertensas. Então existe aquele limite ali que a pessoa não pode passar daquilo. Então às vezes ela está pesando 120, mas se chegar em 130 vai ficar diabética, vai ficar hipertensa, vai começar a ter a apneia do sono. E por isso também, e quando a gente vai fazer uma estratégia de perda de peso, a gente traça inicialmente um objetivo de perda de 10% do peso. Tá. Então, se a pessoa pesa 120 quilos, Vai perder 12. vai perder 12 quilos. Com esses 12 quilos, ela vai ter uma melhora Muito grande. Muito grande dos seus parâmetros cardiovasculares, dos seus fatores de risco. Mas ninguém quer isso, né? As pessoas querem perder 30, 40 quilos. Então, mas eu ficaria satisfeito se eu perdesse 1 quilo por mês, está muito bom, não tem problema. 1 quilo por mês eu termino o ano com 12 quilos menos, seria maravilhoso. Sem muito sacrifício, né? O nosso grande problema é que a gente vai ganhando 1 quilo a cada 3, a cada 6 meses e não vai pesando, Então, vai deixando aquilo doutora, para lá. Acontece, há tempos atrás, você comprava um carro, o carro não tinha ar-condicionado. O seu corpo já brigava para se adaptar à temperatura. Não tinha, você tinha que ficar erguendo o vidro do carro, do outro do banco, você ia para lá. Não tinha porta, ia travar, correr, embrear. Hoje não, hoje é tudo automático, você fala com o carro, você pede, o carro já faz a hora. Fica muito complicado, né? Doutora Natália Ferreira, foi um prazer enorme recebê-la aqui. Você é muito competente, muito esclarecedora. Obrigada pelo convite. Eu tenho certeza que todos gostaram, viu? Ok, muito obrigada. Seja muito bem-vinda sempre aqui, viu, querida? Obrigada, um abraço. Próxima vez, não esquece de trazer aquele comprimidinho, só para tomar aqui, já tem água aqui, tudo, já toma. Acaba o programa, a pessoa já fica fininho, assim como o Michael, que te trouxe aqui. Né? O Michael já foi mais fininho do que ele tá, né? Ele meio que deixou de comparecer, né, doutora? Meus amigos, conversei aqui com a doutora Natália Ferreira, endocrinologista, e nós falamos sobre obesidade. Aliás, outubro, mês de combate à obesidade, é importante que nós cuidemos muito da nossa saúde, tá bom? Tenho certeza que vocês gostaram. Ah, não se esqueça, olha, o RF Sport Clube está em novo horário, hein? De segunda a sexta, à 1 da tarde, aqui pela Rede Família Televisão. Tchau, pessoal, até mais.